Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou uma das fundadoras da Feito a Pão, padaria artesanal localizada em Perdizes, e o principal astro, né, da nossa padaria é o pão de fermentação natural. E hoje eu queria falar para vocês um pouco do pão rústico, ou também conhecido como pão que não vai ovo, não vai lactose, não vai nada de origem animal. Os pães rústicos, eles são muito tradicionais, são milenares, eu diria, e têm essa característica de serem produzidos com fermento natural. Bom, vamos começar, a gente já aprendeu a fazer o levain, agora a gente vai aprender a usar esse levain na massa. Por que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso? Eu estou aqui com uma receita de pão rústico. Essa receita de pão rústico, ela está prevista para 30% de grãos integrais. O que isso significa? Vamos lembrar que a gente falou que a farinha representa 100% de toda a receita de pães. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho 1.271 gramas de farinha branca. Mas o que ela significa? Ela significa uma representatividade de 90% dessa receita. Então, 90% da farinha dessa receita está aqui e ela é branca. Os outros 10% é de farinha integral. A soma das farinhas é o que representa o 100%, tá, gente? Quando a gente fala de farinha de trigo, quando a gente fala de farinha de semolina, quando a gente fala de farinha de centeio, a gente está falando de farinha. E aí, mas a minha receita é farinha de trigo e farinha de centeio. Soma as duas e as duas têm que representar 100%. Então, neste caso aqui eu tenho 1.271 gramas de farinha branca, 141 gramas de farinha integral, e essa soma, ela representa 1.412 gramas, que é igual a 100% da farinha da receita, tá? Mas por que eu tô falando que é um pão integral, rústico de fermentação natural, com 30% de grãos integrais? Por quê? Eu tô pegando 10% que tá aqui na farinha integral, tá? E eu vou somar na mistura dos pães mais 20% que está aqui nesse bowl aqui, depois eu vou mostrar tudo que tem aqui nesse bowl, de grãos. E aí, gente, a criatividade aqui vai, deixa eu até mostrar aqui, aqui tem aveia, gergelim, semente de abóbora, chia, quinoa, aqui tem semente de girassol e aqui tem também linhaça dourada e a marrom. Tá? Aqui, essa soma aqui da receita, ela representa 20% do total das somas das farinhas e é igual a 282 gramas, tá? Importante, muito, muito, muito importante. Toda vez que a gente for usar grãos nas nossas receitas, a gente tem que aquecê-los. O que a gente faz? Esses daqui já estão prontos. Vocês colocam os grãos numa assadeira, colocam no forno ou numa frigideira. Porque é muito importante para dar sabor para o pão que a gente libere os óleos dos grãos, tá? E aqui, gente, tem aveia, mas a aveia a gente não faz isso, tá bom? A aveia a gente coloca à parte, eu é que misturei tudo aqui. Então, chia, linhaça, gergelim, quinoa, sementes, as castanhas, nozes, castanha do Pará, avelã, amendoim, que é maravilhoso. Coloquem para esquentar um pouquinho, até a hora que os aromas começarem a sair, você perceber que está saindo os óleos, e aí você já tira do forno, deixa esfriar, e aí você pode usar na produção dos seus pães. Eu tô chamando isso de pão rústico, gente, porque na verdade vai pouquíssimos ingredientes, como vocês podem ver. Essa receita aqui tá somada para 6 pães, tá? 6 pães de 500 gramas. Vocês podem reduzir isso, porque a partir do percentual você faz a quantidade que você quiser. Então, vamos repassar aqui. A gente está falando de 100% de farinha de trigo, soma de branca e integral, sendo que aqui eu tenho 90% e aqui eu tenho 10%. E a gente está falando
de fermento biológico. Ué, Juliana, mas você vai usar fermento biológico nessa receita que vai levar? Como assim? Não entendi. Isso aqui é opcional. Aqui a gente está falando de um percentual de 0,2% da receita total, né, considerando as farinhas, de fermento biológico. Isso aqui também a gente chama de start. Você pode ou não usar. Água, gente, muito importante, água gelada. Vejam aqui que ela está até suando. Água gelada para a produção de pães, porque a gente não quer acelerar a fermentação. Lembrando que o fermento natural acelera quando está numa temperatura mais quente. A gente não quer isso. Então, usem água gelada. E a água aqui representa 62%, tá? Se você tem uma farinha forte, uma farinha boa, com bastante proteína, o que você pode fazer? Você vai perceber que você vai conseguir adicionar mais água. E isso na hora de bater a massa, vocês vão perceber quando que a massa está pedindo ou não mais água. E aí, vocês podem ver que eu tenho mais um bowl aqui, e aqui tem 100 gramas de água. Por quê? Eu acho que, considerando o clima de hoje, considerando as receitas que eu fiz antes, eu acho que essa receita vai pedir uns 100 gramas a mais de água. Então, eu já deixei separado aqui, tá? Não adicionem a água, né? Façam que nem eu fiz aqui, coloquem separado a água adicional que vocês vão usar para não misturar, porque a receita original tá aqui, ela funciona. Mas isso aqui é uma reserva para caso esse dia esteja mais seco, esse dia esteja mais úmido, enfim, tá? Então tá aqui separado a água, os grãos, e a gente não pode esquecer do sal. E aqui o sal representa 2,5%. Vocês podem brincar também com açúcar, tá? A gente aqui vai usar 1% de açúcar mascavo. E aí, gente, é esse açúcar mascavo aqui, tá? É esse que é quase uma rapadura mesmo. Não comprem aqueles... Se vocês querem fazer um pão rústico, comprem esse tipo de açúcar. Dá para usar também malte, que aí é mais tradicional ainda, mas é um pouco mais difícil de achar, tá bom? Então, a gente vai usar mascavo. E já falamos dos grãos. Então, estamos aqui com toda a receita. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a bater. Mas até para bater, tem uma ordem. Qual é essa ordem? Primeiro que nós vamos fazer é misturar as duas farinhas e a gente pode adicioná-las juntas na maceira. Então, junta as duas farinhas, tá bom? A gente vai precisar da água, que a gente pode misturar também junto. A gente vai precisar do levain e a gente vai precisar do fermento biológico, que é opcional, eu vou usar, mas não é necessário. Vou levar também aquele meu pouquinho de água que eu quero, ali de reserva. Vou levar o açúcar. Nós não vamos levar agora o sal e os grãos. Esses a gente primeiro vai fazer um processo aqui, depois a gente volta para eles. Então, vamos começar a bater? Então, vocês viram que a gente começou a fazer a primeira mistura na maceira, na velocidade 1, com a farinha, o fermento, tanto o biológico quanto o fermento natural, mais o açúcar e a água. E aí a gente bateu por aproximadamente 2 minutos essa mistura. A gente bate por mais ou menos 2 minutos até essa mistura se incorporar e ficar legal. Passou esses 2 minutos, a gente para a maceira, acrescenta o sal e aí você muda para a velocidade 2, que é a hora que começa a sova de fato, né, na velocidade 2. A velocidade 1 é uma velocidade de mistura mesmo dos ingredientes. Quando começa a velocidade 2 e você já tendo colocado o sal, é a hora de começar essa sova.
E aí a gente vai abater, em média, abate por uns 8 minutos, tá? Mas isso não é uma regra fixa, tem que observar o ponto da massa. E aí, ficar muito atento. Como vocês podem ver, a gente está acrescentando água. A gente acrescentou água nessa... Lembra que eu falei que eu deixei 100 gramas de água ali à parte, porque eu sabia que a massa ia pedir? Quando você começa a sova e você percebe que a mistura ali da massa, ela demora para se integrar, é um sinal de que está faltando água. Mas você não pode colocar os 100 gramas de uma vez, porque a gente tem que trabalhar na panificação essa sensibilidade, esse olhar para a massa, ouvir a massa. Então, quando você percebe que ela está ali meio, não tá aderindo, né, os ingredientes não estão aderindo, não está começando a sova, acrescenta um pouquinho mais de água, às vezes assim, 3 gotinhas de água, um fiozinho, você já percebe que dá aquela liga e os ingredientes se juntam e começam a sova. Então, como que a gente sabe que a massa está pronta? São esses testes que a gente faz. Conforme vai batendo por 5 minutos, e aí tem que observar, tem que dar uma paradinha, ver se a massa não está esquentando, você vai retirar um pedaço dessa massa e você vai fazer o teste do glúten, que a gente chama do ponto de véu. A gente precisa alcançar o ponto de véu, que é quando você pega a massa, estica a massa e ela não rompe, né? Você vai vendo que vai formando uma espécie de véu. Quanto melhor a qualidade da farinha, quanto maior a capacidade de água que essa farinha absorve, conforme mesmo os próprios ingredientes, né? Esse pão não vai gordura, mas se é um pão que vai gordura, por exemplo, óleo, azeite, manteiga, você vai ver que vai mudando essa elasticidade do pão e você consegue ter o ponto de véu, às vezes até bem translúcido, bem bonito, né? Nesse caso, ele chegou no ponto de véu, que eu não quero estressar muito mais essa massa, porque eu ainda vou acrescentar as sementes. Então, depois que a gente chega num ponto próximo ao ponto de véu, ou no próprio ponto de véu, e a massa está numa temperatura ainda geladinha, você para e aí você acrescenta esses ingredientes, que são os ingredientes de sabor. E aí, vamos supor que a sua farinha não aguentou, né? Você queria fazer um pão super rústico com, sei lá, 60%, 70% de farinha integral, só conseguiu chegar a 40%. Não tem problema, você pode compensar essa falta de grãos integrais com mais grãos na hora da saborização. Então, por exemplo, a próxima receita que eu vou falar para você, que eu chamo de integral de 70% de grãos integrais. A gente está falando de 40% de farinha integral, mais 30% de grãos integrais. E aí também você pode brincar. Eu vou colocar nessa próxima receita chia e quinoa. Você pode também brincar não só com a saborização dos grãos e das sementes, como você também pode brincar com a saborização dos açúcares. Porque você pode usar o açúcar mascavo que eu ensinei, mas você pode trocar por mel, você pode trocar por melaço, você pode trocar por açúcar refinado, se quiser, açúcar demerara. Cada um desses vai dar uma característica diferente para o seu pão, tá bom? Respeitando aquele percentual de 1, 2% de açúcar, tá? Vocês podem fazer esses testes, tá? E uma outra coisa que a gente não falou aqui, que eu quero falar, é o seguinte. Vocês viram que a gente tem uma sequência para fazer esses pães, né, na maceira, mas também dá para fazer essa sequência na mão, com sova manual, tá? A única diferença é que você tem que ir acrescentando os ingredientes nessa sequência, porém um pouco mais devagar e fazendo a mistura e a sova na mão por pelo menos 10 minutos. O final, gente, o ponto de véu, ele tem que chegar igual, mesmo na mão. Agora, o que eu queria falar é, após essa mistura que a gente fez na maceira, essa massa, vocês viram que eu botei ela de volta no bowl. E essa massa, ela tem que passar por um descanso de 15 minutos. Tá bom? É muito importante esse descanso para o relaxamento do glúten. Tem muitas massas, tá? Essa é uma dica de ouro. Tem muitas massas que às vezes, dependendo da farinha, não chegam no ponto de véu. Às vezes está esquentando muito e você tem que falar, opa, melhor eu parar, porque senão eu vou estragar minha massa. E pode estragar mesmo, se você deixar a sua massa ficar muito quente. Então, se você está sentindo que a massa está esquentando, às vezes não chegou no ponto de véu, tira essa massa antes e faz um descanso de 15 minutos, às vezes pode deixar até 20 minutos se você quiser. Tem gente que deixa na geladeira por até 1 hora. O que acontece nesse período? Você tem um relaxamento do glúten e muitas vezes o ponto de véu é alcançado nessa fase de relaxamento. Depois dessa fase de descanso, que a gente chama, a gente vai para a primeira dobra. Então,
a gente já vai fazer já essa dobra. Vocês vão dobrar 3 vezes a massa, conforme eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vai para a fase de porcionamento e depois modelagem, tá? Isso são fases obrigatórias no processo de produção de pães. Isso vale para qualquer pão, tá? Não o pão de fermentação natural somente. Tem alguns que deixam mais, menos. Às vezes, se você faz um pão com muito fermento biológico, esses processos têm que ser um pouco mais acelerados. Mas é válido para qualquer tipo de pão. Façam esse descanso, depois a dobra, depois o porcionamento e depois a modelagem, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Depois da modelagem, começa sim aí o processo de fermentação, que é a hora que a gente vai deixar o pão prontinho, só esperando a hora de assar. Vamos lá? Depois da primeira dobra, depois dos 15 minutos, a gente vai para o porcionamento e aí a gente vai esperar mais 15 minutos tampando com o filme plástico. Depois que tampou com o filme plástico, mais 15 minutos e aí a gente entra para a modelagem, que é a modelagem filão que eu ensinei para vocês, que vai dar um pão como esse aqui, tá? Dá para fazer a mesma modelagem, como eu falei, e botar ela dentro da forma. E aí o resultado é esse daqui que eu já mostrei para vocês, que é esse pão maravilhoso aqui, tá? Essa modelagem filão é uma modelagem padrão. E aí depois que vocês porcionarem nesse modelo que é abre a massa e vai apertando ela e dobrando, enfim, não podemos esquecer de fazer o fechamento no final dela, para daí, né, para prender tudo lá. Dá para também colocar ou não os grãos aqui por cima, conforme eu orientei vocês ali no vídeo. O que é importante falar? Depois desse período onde a gente faz o porcionamento, a gente vai ou botar no pano ou na assadeira e a gente vai deixar o pão fermentar. O pão que está sendo produzido com fermentação natural exclusivamente, ele vai demorar cerca de 6 horas para terminar de fermentar, aproximadamente 6, 8 horas. Isso é um pão de longa fermentação. Se tiver um dia frio, pode ser que demore 12 horas. Se você quiser um pão bem ácido, bem rústico, você coloca na fermentadora ou geladeira, se você tiver uma produção caseira, e aí você deixa numa temperatura baixa, -5, temperatura de geladeira ou menos, né? A fermentadora nunca atinge, a não ser que seja de uma marca muito maravilhosa, ela vai atingir aquela temperatura exata que está marcando no marcador, ali no visor. Então é importante você sempre colocar um pouquinho mais baixa. Põe para fermentar ali, coberto, e deixa por 10 horas, 12 horas. É importante ir acompanhando. E tem um macete, né, que a gente gosta de ensinar para a gente entender quando o pão está pronto, está fermentado. Porque a gente não quer que ele passe e também não quer que ele fique duro, né, pesado, que é o que acontece quando você demora ou quer assar muito rápido, não espera o tempo certo de fermentação. Primeira coisa para a gente identificar se o pão está na hora certa para ser assado, você tem que pegar o pão. Imagina que esse pão aqui, eu vou mostrar ele para vocês depois, mas imagina que esse pão é o pão cru, né? A massa já modelada, que fermentou. Ele tem que estar leve, gente. Muito diferente do pão que você terminou de modelar e botou para fermentar, que ele está pesado, né? Ele parece um tijolinho. Ele tem que estar leve, você está sentindo que conforme você mexe nele, você marca o pão, né? Se você apertar o pão que está fermentando, ele está bonito, está grande, você aperta, faz um furo delicado assim no cantinho do pão, tipo aqui mais ou menos, no biquinho. Faz um furinho. Se o seu dedo ficar marcado, é porque está na hora de levar para o forno. E aí eu vou pegar um modelo para vocês verem como que é isso, tá? Esse pão, ele ainda não está fermentado, tá? Esse pão eu quero mostrar para vocês. Ó, ele tá pesado, vocês podem ver, ele vai aumentar bastante, ele vai praticamente dobrar. Se não dobrar, é 1/3 a mais do tamanho que tá aqui, tá? Como que eu sei que ele não está pronto para assar?
Primeira coisa, eu queria mostrar bem de pertinho aqui, ó. Faço um furo nele. Ó, tá vendo que ele tá voltando? Esse aqui ainda ficou. Deve estar quase na hora. Mas ele não pode fazer esse movimento de começar a voltar o dedo, tá? Eu tenho que apertar e ele tem que ficar. Ó, tá vendo que aqui já tá disforme? Ou seja, o glúten ainda tá tendo uma resistência aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, esse aqui já tá ficando mais leve. Conforme você pega nele, você já vê, mas ele ainda tá pesado. Ele tem que aumentar bastante de tamanho. Ele não vai ficar do tamanho final, que é esse daqui, mas ele vai chegar quase a esse tamanho, tá bom? Na hora da fermentação. E aí tem uma etapa muito importante. Antes de ir ao forno, depois que o pão, né, já estiver bonito e fermentado e chegou a hora de ir pro forno, eu gosto de borrifar água nele inteiro, borrifar água, jogo água mesmo nele aqui, borrifo, porque eu não quero nenhuma parte ressecada pela farinha aqui nas laterais. Eu quero ele todo úmido em volta. É a umidade que faz essa casquinha bronzeada, tá, gente? Sem essa umidade que a gente coloca borrifando água, eu não consigo o mesmo resultado. Depois que borrifou água, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o corte. Aqui eu tenho uma ferramenta muito comum do padeiro, que é a lâmina de corte. Aqui é uma gilete comum, né? Aquela gilete antiga, de dois, que tem afiado dos dois lados, tem que tomar super cuidado. Mas nas casas de padeiro, né, de padaria, você encontra esse suporte que você encaixa aqui, que é muito simples, tá? Isso daqui você compra pela internet, nem precisa ir na farmácia, que às vezes nem encontra na farmácia. É mais fácil comprar cartelas e cartelas pela internet. E isso aqui, essa haste, você encontra nas casas especializadas de panificação ou também acha pela internet. Tá? Eu prefiro esse recurso do que as que já vêm prontas, umas que são plásticas. Eu gosto mais dessa. E aí, muito importante, essa lâmina na sua casa ou na sua cozinha, ela não pode sair do lugar. Toda vez que ela for usada, ela volta para o mesmo lugar. A coisa mais comum que existe é sumir essa lâmina aqui. E se essa lâmina some, a gente nunca sabe se ela pode estar dentro do pão. Então é muito importante que você preste atenção aonde você guarda essa lâmina, porque se sumir, para tudo e joga tudo fora. Então, muita atenção com a lâmina. Eu vou ensinar qual que é a técnica de corte. A técnica de corte, ela é bem específica. A lâmina, ela não pode estar assim, reta, 90 graus, tá? Ela tem que estar 45 graus, para eu conseguir essa pestana bonita que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu faço um corte 90 graus, o pão abre assim. Quando eu faço um corte 45 graus, a tendência do pão é abrir assim. Por isso faz uma pestana, tá? Então, lembrando, toda vez que for assar o pão, não esquecer do corte. E aí, se você quer uma pestana bem bonita, lâmina 45 graus e um corte seco. Ó, aqui tem aproximadamente 1 centímetro, tá? Esse é o corte ideal. Ah, mas eu quero fazer 2. A nossa tendência, a hora que a gente vai fazer 2, é fazer isso aqui, né? Tum, tum. Não. Para fazer 2, a gente faz assim. Tá? Então, sempre uma sobreposta à outra. Não é assim, senão você não faz o pão da pestana. É assim. Quase paralelo e um quase na metade do outro. Esses são os cortes perfeitos do pão antes de ir pro forno. Lembrando que tem que umedecer, tá bom, gente? Forno. Forno é 220 graus. Se o seu forno não atinge essa temperatura, o que vai acontecer? Ele vai demorar mais para assar e mais para bronzear. O que pode acontecer? Ele ressecar um pouco mais. Então, se o seu forno não atinge 220 graus, o que você vai fazer? O ideal é que você não modele nunca no formato baguete, por exemplo, que ele pode ressecar demais. Tente fazer sempre o formato filão. Preferencialmente use a forma, porque aí você retém a umidade por mais tempo. Faça bola com ele, né? Mas prefira manter o máximo possível a umidade, porque quanto mais tempo de forno, mais ressecado o pão fica, tá? E não esqueçam nunca, pão de fermentação natural precisa de vapor. Ah, mas meu forno não dá vapor. Coloque uma bandeja embaixo
Na hora que estiver colocando o pão no forno, coloca uma bandeja embaixo com gelo. Borrife água no seu pão. Reforce a umidade antes de botar o pão no forno. Tá? Essas são dicas de ouro, né, para conseguir concluir, fazer um pão moreninho, bronzeado, crocante, macio no meio, tá bom? Em média, um pão, um forno caseiro, demora uns 40 minutos para assar um pão e o ideal é no metade desse tempo você girar a assadeira. Todo forno, o ideal é girar a assadeira, mas os de casa são mais recorrentes, né? Não dá para esquecer. Se você tem um forno de lastro, aquele que tem uma pedra dentro, que tem uma resistência em cima e embaixo e tem vapor, use e abuse dessa pedra. Compre uma esteira que facilita você colocar e compre a pá para poder retirar do forno, tá? Esse processo ajuda bastante, o pão fica lindo, fica bem durinho embaixo. Mas se você não tem um forno de lastro, coloque numa assadeira untada o seu pão e seja feliz com ele. Vai com o seu forno turbo, o seu forno convencional, às vezes, enfim. Seguindo essas instruções, você vai chegar num resultado muito bom, muito bom. Difícil o seu pão sair ruim, a não ser que você coloque o pão num forno muito baixo, muito ruim ou com uma chama muito ruim, tá bom? Seguindo essas instruções, o resultado vai ser um pão como esse, que eu vou cortar agora. A gente vai fazer um take novamente para vocês verem como tá lindo esse miolo aqui. E a crocância, gente, eu não me canso de achar essa crocância incrível. Tá bom? Vejam que a gente vê os alvéolos, conforme a gente vai cortando o pão, os alvéolos vão aumentando, vão diminuindo, tá? Não cortem o pão quente, porque o pão quente, ele amassa e o resultado não fica legal, você vai achar que seu pão tá cru, tá bom? Aqui a gente já cortou esse aqui, vamos cortar mais um desse. Para vocês verem a maciez, ó que beleza. É isso, gente. Agradeço imensamente. Anotem essas dicas, a gente vai ter um conteúdo por escrito também, com todas essas dicas, tanto da alimentação do levain, tanto das etapas, né, de fermentação, as dobras, as dicas de forno, as dicas de farinha, os percentuais, as receitas com os percentuais para vocês. Tudo isso são processos e etapas que parecem longas e confusas, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai se encantando. Lembrando que panificação não é confeitaria, ela exige bastante sua sensibilidade para entender os momentos e às vezes não dá para fazer na pressa, tem que fazer com atenção e cuidado. Fazendo com atenção e cuidado, seguindo a receita, prestando atenção nos tempos, com certeza o resultado vai ser um pão maravilhoso. E qualquer coisa melhor, né, do que um pão industrializado, que a gente compra no supermercado, enfim. Gostoso mesmo é ter um pão artesanal, de fermentação natural, que a gente sabe a origem, para comer e se deliciar. Bom, pessoal, então se vocês gostaram desse conteúdo, querem saber mais sobre fermentação natural, etapas de fermentação, processos dos mais variados para executar pães incríveis, acessem o Padacon no YouTube, sigam a gente e busquem o sininho para vocês poderem receber notificações das novidades, tá bom? E aí, gente, até a próxima receita, não é verdade? E aqui, normalmente a gente faz com 60 centímetros, com 60 centímetros não, perdão, a gente faz com 500 gramas, desculpa, normalmente a gente faz com 500, 60 centímetros, eu não sei onde eu tirei isso, normalmente a gente faz com 60 centímetros, da onde veio isso? Não sei, tem um bicho aqui falando alguma coisa. Parece um balão enchendo o Tá bom, peraí. Proporcionamento. A gente vai pro porcionamento. Não, peraí.
E aí, gente, é importante, se vocês quiserem mais receitas, saber mais novidades aqui do Panacon, peraí, Panacon não, né? Boa, né? Panacon, Panacon sou eu, é Panacon aqui.